Olá, aqui é o professor Edgar, continuando com o Tinkercad. Nesta videoaula, vamos fazer a simulação do projeto, o problema do fazendeiro. Vamos analisar detalhes da construção do projeto, o circuito final com portas lógicas primárias, vamos fazer a verificação do funcionamento no Proteus ISIS e vamos fazer a montagem no protoboard virtual disponível no Tinkercad, utilizando circuitos integrados comerciais. A ideia do projeto é exatamente esta aqui. O fazendeiro está com um problema que precisa atravessar um lobo, uma cabra e um pé de couve de uma margem para outra margem do rio. O que pode acontecer? Se ele deixar a cabra junto com a couve, então a cabra vai comer a couve. Se ele deixar a cabra junto com o lobo come a cabra. No entanto, ele estando presente, nada disso vai acontecer. Então, estarão todos os três elementos aqui em segurança. Muito bem. Então, vamos criar variáveis para identificar A é o lobo, B, cabra, C é couve, D é o fazendeiro. Então, essas variáveis nós vamos criar para fazer a identificação desses componentes e vamos construir uma tabela da verdade. Então, aqui eu tenho as opções. Se A é igual a 1, significa então que lobo ou cabra ou o fazendeiro, ou o pé de couve, estão de um lado da margem. Se A é igual a 0, estarão de outro lado da margem. Por exemplo, se A é igual a 1 e B é igual a 1, significa o quê? Que lobo e cabra estão num lado da margem, enquanto que se C é igual a 0 e D é igual a 0, couve e o fazendeiro estão do outro lado da margem. Isto significa que é uma condição ilegal e nós vamos ver como que a gente opera essas condições ilegais que podem aparecer durante o projeto. Muito bem, essa simulação ela está disponível no meu site, no laboratório virtual. Então, temos aqui o problema do fazendeiro 1 e o problema do fazendeiro 2. Essas duas simulações referem-se às condições ilegais que são propostas no projeto. Por exemplo, eu posso considerar uma condição ilegal igual ao nível lógico 0, ou posso considerar uma condição ilegal igual a nível lógico 1. Nós vamos fazer as simulações e vamos definir e conseguir entender perfeitamente bem como que funciona esse projeto. Aqui está, então, a tabela da verdade que refere-se ao projeto. Então, veja bem, eu tenho aqui as linhas disponibilizadas de acordo com a sequência de 0 até 15, obedecendo o código 8421. Então, vamos pôr aqui, por exemplo, uma situação hipotética. Tudo 0 significa, então, que eles estão de um lado da margem do rio. Essa condição aqui é legal. No entanto, se eu tiro o fazendeiro da margem e deixo esses três componentes aqui na outra margem, então essa condição é ilegal e vai acender aqui então um LED, um indicador ou soar um alarme, qualquer coisa que me faça perceber que a condição é ilegal. E assim a gente preenche toda a tabela. Então vamos ver aqui um outro exemplo. Eu tenho aqui cabra, eu tenho aqui eu tenho aqui lobo, a cabra e aqui, por exemplo, o fazendeiro. Essa condição, ela é uma condição legal. Por quê? Lobo não vai comer a cabra porque o fazendeiro está presente. No entanto, o que acontece aqui? Se eu tenho lobo, cabra e couve e o fazendeiro está ausente, então essa condição é ilegal. A partir daqui, então, nós montamos a tabela, o mapa de Carnot para fazer a simplificação gráfica.
temos aqui os agrupamentos e o resultado final da expressão. O resultado final da expressão vai me dar este circuito aqui com portas lógicas primárias, onde a condição legal é nível lógico 0 na saída. Esse circuito aqui é um circuito simples. Pode-se ver que não há dificuldade em se construir num simulador virtual. Eu vou fazer uma simulação no Proteus. Esse circuito originalmente foi construído no Multisim. Ele funciona tanto no Multisim como no Proteus. E, evidentemente, né, quero deixar bem claro, essas portas lógicas são primárias. No Tinkercad, nós vamos construir com circuitos integrados comerciais. Vamos lá, então. Eu vou abrir o Proteus Isis e a gente vai fazer a simulação. Aqui está, então, montado no Proteus Isis. Eu vou ligar o simulador e vamos observar aqui. Eu tenho aqui lobo, cabra, couve e o fazendeiro, todos com o mesmo nível lógico. Se eu tirar o fazendeiro do nível lógico 1 e colocar em nível lógico 0, ou seja, eu estou pressupondo que ele está se afastando de uma das margens, então a condição vai ser ilegal e vai acender o LED. Vamos lá. Está aqui. Ó. Essa condição é ilegal. Muito bem, vamos voltar o fazendeiro e vou fazer o seguinte, eu vou colocar a cabra e a couve na outra margem do rio. Essa condição também é ilegal. Daqui, ó. Então dá para entender como é que funciona o projeto. Agora temos então que partir para a construção no Tinkercad. Já estou com o Tinkercad aberto, coloquei o protoboard, coloquei os circuitos integrados comerciais e as chaves. Essa chave é uma chave do tipo H, de apenas um polo, então é uma chave reversível, onde o meio da chave, o pino central da chave, é exatamente o comum. Muito bem, vamos dar uma olhadinha no como que eu obtive esses componentes aqui. Eu venho nesta opção, All, e aqui eu tenho os circuitos integrados que eu vou utilizar. Se eu fizer uma comparação com o esquemático, então eu vou obter os meus circuitos integrados na quantidade certa para desenvolver o projeto. Por exemplo, aqui no caso, nós podemos observar que tem dois 74HC11. O que é esse circuito 74HC11? Ele é, na realidade, uma porta AND de 3 entradas. O 7404, ele é um circuito integrado que tem 6 inversores internamente. Então, é um X-inverter. E o 7432 é uma porta OR. Então, ele tem 4 portas OR de 2 entradas. O que foi necessário fazer aqui? Um cascateamento. Vou mostrar para vocês mais detalhadamente o que é esse cascateamento. Esse circuito é o que acabamos de simular no Proteus. Então, veja bem, eu tenho aqui 6 portas NOT, que é o X-inverter, é o 7404. Aqui eu tenho o 7411, que são 3 portas, são 4 portas do tipo AND, de 3 entradas. Só que cada um dos chips possui 3 portas. Então, eu vou utilizar as 3 portas de um chip, ou seja, vou utilizá-lo no total. E aqui eu vou utilizar apenas uma seção, que é a seção A do chip 2. Então, eu tenho aqui o 7411 completo e aqui apenas uma parte do 7411. E aqui eu tenho o 7432, que é a porta OR. Eu fiz, então, cascateamento
Por quê? Eu preciso de 4 entradas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 entradas. E aqui coloquei o LED, indicador, com resistor limitador. Aqui eu tenho as chaves indicadoras. Essas chaves indicadoras são exatamente aquelas em que vão indicar o nível lógico correspondente a 0 e 1 dos componentes lobo, cabra, couve e fazendeiro. Então, onde eu obtive esta chave aqui? Esta chave aqui, ó. Vou colocar aqui. Então, vamos observar, ó, o meio, pino do meio, comum, e aqui eu tenho o terminal 2 e o terminal 1, exatamente como está aqui. Para eu fazer a inversão, como ela foi colocada aqui, é só teclando o R e eu vou girando a chave na posição que eu quiser. Muito bem, então vou mostrar para vocês o circuito montado. Então vamos fazer mais uma observação aqui. Eu coloquei um bloco com 4 pilhas. Então seria um tipo de um suporte, né, para 4 pilhas. Então tenho a alimentação com 6 volts, totalmente compatível com a família TTL. Aqui nós temos então o circuito já montado, toda a fiação já colocada. Vamos fazer a simulação. Vou ligar então o simulador. Vamos deixar aqui, por exemplo, estas chaves aqui, elas então representam um dos lados da margem do rio, ou lado esquerdo ou lado direito. Então vamos lá. Ligando o meu simulador, eu vou observar aqui que essa condição aqui é uma condição legal. Então vamos ver o que acontece aqui. Ó. Só olhar a posição da chave. Ó. Eu tenho aqui o lobo e tenho aqui a couve de um lado da margem, de um lado do rio. Então significa que essa condição é legal, porque o lobo não vai comer a couve. No entanto, se eu coloco a cabra aqui, essa condição passa a ser ilegal. Mas se eu coloco o fazendeiro junto, então o que vai acontecer? Passa a ser legal a condição. Tiro o fazendeiro, condição ilegal. Muito bem. Então, estou com o fazendeiro aqui e vou fazer o seguinte. Vou colocar o lobo deste lado e vou colocar a cabra junto com o lobo do outro lado do rio. Então, deste lado também. E o que vai acontecer? Condição ilegal. Vamos observar aqui as identificações que foram feitas. Então, é interessante fazer esse tipo de identificação para eventual descoberta, né, eventual necessidade de fazer uma manutenção no circuito, caso haja alguma falha. Então, eu vou colocar aqui na próxima tela um circuito um pouquinho mais sofisticado, mais elaborado. Vai ficar mais legal para vocês entenderem. Olha como ficou legal. O circuito é exatamente o mesmo, só que eu coloquei esses LEDs aqui. Então fica mais fácil de eu visualizar as situações que ocorrem durante a simulação. Vamos ligar novamente o simulador e vamos observar aqui o seguinte, ó. Todos os componentes, todos os elementos estão em uma margem do rio. A condição aqui é legal. Eu vou tirar o fazendeiro daqui e vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Vou tirar o fazendeiro. Observe que a condição agora é ilegal. Por quê? Porque eu tenho couve, cabra e lobo. Eu vou tirar a cabra daqui. Vamos ver o que vai acontecer. Tirei a cabra. A condição é legal. Por quê? Porque lobo não come couve. E assim por diante. É como nós devemos desenvolver o projeto e analisar o funcionamento do projeto. Observe um detalhe importante nas ligações. Eu identifiquei cada um dos elementos com uma cor de fiação específica. Ó. Lobo, fio verde.
cabra, fio laranja, couve, fio azul e o fazendeiro, fio pink ou o magenta, que eu posso definir a cor através dessa ferramenta aqui, ó. Da mesma forma, eu posso definir a cor do LED que eu quiser utilizar. Se eu clicar no LED, então eu posso escolher a cor que eu quiser para o LED. Clicando no resistor, posso modificar o valor da resistência ôhmica desse resistor. E aqui está o nosso projeto, então, completinho, funcionando. Era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado por ter assistido essa videoaula, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!